Olá, meu nome é Gabriel, sou advogado, sou professor de Direito do Trabalho, advogado do sindicato e diante de tanta demanda, de tanta procura, em busca de orientação dos meus clientes, para fins de aplicação da medida provisória 927 e a 936, editada pelo governo federal, eu venho trazer alguns esclarecimentos sobre a aplicação prática dessas medidas na seara empresarial. O que fazer? Como, na prática, aplicar essa nova legislação que, embora seja temporária, pelo próprio nome, medida provisória, ela não vai durar para sempre. Vai durar enquanto estivermos ainda em isolamento social, por conta da pandemia que assolou o mundo inteiro. Então, essas medidas, elas têm um prazo para terminar. Eu venho, então, trazer alguns esclarecimentos sobre os principais tópicos, os principais pontos dessas medidas provisórias. Inicialmente, então, vamos falar da medida provisória 927, que foi publicada agora em 22 de março de 2020. Gente, medida provisória, ela tem um prazo de validade, Então, se dentro de 60 dias ela não for votada no Congresso Nacional, será prorrogada por mais 60 dias, até que seja votada no Congresso Nacional para se transformar, no caso, em projeto de lei, para depois ser aprovada como lei e sancionada pelo presidente. Essa medida provisória 927, ela dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública. Então ela visa resguardar os contratos de trabalho e também salvar as empresas de uma crise econômica. E lá no seu artigo 3º, ela traz algumas soluções, algumas possíveis soluções para as empresas adotarem nos contratos de trabalho. No artigo 3º, inciso 1º, da medida provisória 927, nós temos o teletrabalho, que seria o home office, trabalhar em casa, a fins de evitar o contato ou o contágio e praticando aí, no caso, essa diretriz de distanciamento social, então teletrabalho seria uma ótima opção. Bastando para tanto, gente, fazer apenas um anexo contratual. Empregado e empregador assinem esse contrato, o empregado autorizando o regime de teletrabalho e o empregador, então, em 48 horas, após feito esse contrato, esse empregado já pode começar a trabalhar, então, em sua própria residência, tendo todos os direitos trabalhistas garantidos. Antecipação de férias individuais e coletivas, inciso 2º e inciso 3º. Então, a concessão de antecipação de férias individuais e também as férias coletivas seria uma outra solução aí para os empresários adotarem a fins de garantir também esse isolamento social ou distanciamento social. Férias individuais e coletivas agora, com a medida provisória, o prazo de comunicação dessas férias para o empregado é de apenas 48 horas. Ao contrário do que antes era previsto na CLT, que seria de 30, agora pode ser feita em 48 horas. Então, feita a comunicação em 48 horas, o funcionário já vai estar de férias, seja de forma individual ou coletiva. A questão de pagamento das férias também foi abordado aqui pela medida provisória 927 e que poderá ser pago as férias, esse 1/3 das férias, até no dia 20 de dezembro. Aproveitamento de feriados, nós temos feriados civis e religiosos. Tanto os feriados civis e religiosos podem ser usufruídos agora durante o período de afastamento. E obviamente vai ser compensado futuramente quando ocorrer o feriado, por exemplo, 15 de novembro, nós temos o feriado lá da Proclamação da República, ele vai trabalhar porque já cumpriu essa folga desse feriado agora no período de quarentena. E feriados religiosos, a medida que se tem tomado é fazer um contrato individual e o empregado autorizando a fazer essa compensação dos feriados religiosos agora durante o período de afastamento. Outra medida também é o banco de horas, que foi flexibilizado. O banco de horas hoje, como eu sempre disse aos empresários que fizessem o banco de horas para fim de compensar as horas extras com folgas na semana ou no mês, dependendo do período, o prazo para fazer essa compensação das horas trabalhadas a mais. Só que agora, nesse sistema de banco de horas, quem vai dever as horas trabalhadas é o empregado. Então, as horas que ele não trabalhar agora no período de pandemia, ele vai poder pagar essas horas posteriormente, após o término do período da pandemia, tendo aí 1 ano e 6 meses para fazer essa compensação das horas não trabalhadas durante o período da pandemia. Suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho, então não vai ter fiscalização, não vai ter multa nesse período.
Direcionamento do trabalhador para a qualificação. Nós temos uma previsão na CLT em que o empregado pode suspender o contrato para fins de qualificação profissional por até 5 meses, fazendo cursos online, por exemplo. Isso também é uma medida que pode ser adotada. E nós temos também, por último, a questão do FGTS. Então, o FGTS não vai... Os que se vencerem agora em março, abril e maio, com competência de pagamento em abril, maio e junho, estão suspensos. Né? O empresário não precisa fazer o recolhimento do FGTS, né? Vencido agora em abril, maio e junho. Também é uma medida do governo para ajudar as empresas e aquecer o mercado. Então, basicamente o que eu digo em relação à medida provisória 927, que cada empresa vai analisar as atividades de cada empregado ou de cada setor e verificar qual seria a melhor solução ou a mais vantajosa para aquele setor específico ou para aquela função específica. E isso vai ter que analisar também com os empregados, né, com o seu contador, com o seu advogado, para fins de formalizar isso aí. Formalizar no sentido de fazer um contrato individual ou até uma negociação coletiva com o sindicato de trabalhadores, seja por meio de convenção coletiva ou de acordo coletivo. A outra medida provisória do governo federal é a de 936, que foi publicada em 1º de abril deste ano. E ela já institui um programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. Né? Então seria uma medida provisória como se fosse um anexo, né, à medida provisória 927, para fins de melhorar ainda mais essa garantia de emprego e também essa garantia aí de salvaguardar as empresas da crise econômica. Então, lá no seu artigo 2º, ela institui algumas medidas de preservação de emprego e renda, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais e também reduzir o impacto social das consequências desse estado de calamidade. Esse é o objetivo da medida provisória 936. Já no artigo 3º ele diz, são medidas de programa emergencial, de manutenção do emprego e da renda. Primeiro, o pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Veja, eu vou falar sobre algumas hipóteses aqui em que serão pagos esses benefícios e veja que não é um seguro-desemprego. Né? Ele dá um outro nome aqui para descaracterizar do seguro-desemprego, mas será pago como tal. Então, o pagamento de benefício emergencial de preservação do emprego e renda seria uma medida. A segunda, redução proporcional da jornada de trabalho, concomitantemente com a redução de salarial. Também será possível, de acordo com os percentuais que a gente já vai ver. E a terceira é a suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, são 3 medidas. É importante ressaltar que qualquer medida que tenha sido adotada pela empresa, antes mesmo da decretação do estado de emergência, que não seja incompatível com as medidas provisórias 927 a 936, elas têm validade. Tá? Mesmo que tenha sido tomada essa medida antes da decretação do estado de emergência. Em relação ao benefício emergencial de preservação e de emprego, esse benefício aí será pago pelo governo federal. De que forma? Caso a empresa opte por reduzir salário e reduzir jornada, esse percentual de redução do salário que o empregado vai ter, o governo vai pagar. Então, a empresa pode reduzir a jornada de trabalho em 25%, 50% e 70%. E, proporcionalmente, vai reduzir também a jornada de trabalho em 25%, 50% e 70%. Essa diferença salarial que o empregado vai ter em relação à redução do salário dele por conta da redução da jornada, quem vai pagar é o governo federal. É importante ressaltar também que essa redução de jornada com redução de salário não será o custo só do empregador. Quando ocorrer a redução salarial com a redução de jornada, o governo também vai dar um incentivo para o pagamento dessa diferença salarial que o empregado vai ter em razão da redução da jornada. E tem as hipóteses do artigo 11, parágrafo 2º, né, que quem tiver a redução de até 24% do seu salário e da sua jornada de trabalho não terá direito a esse benefício emergencial. Mas daí para frente, proporcionalmente, os empregados vão ter direito a receber do governo federal essa diferença salarial, caso a empresa opte por essa redução de jornada com redução salarial. Obviamente, tem que ser feito tudo por escrito, tanto o empregador quanto o empregado
tem que fazer um adendo ali no contrato e tem que ficar estipulado tudo isso de forma expressa, escrita, com assinatura de ambas as partes para ter validade. Mas e se porventura o empregado adquirir a coronavírus? Qual é a responsabilidade do empregador em relação a isso? De acordo com a medida provisória, isso aí é muito discutido, o empresário não vai ter responsabilidade civil em relação a isto. Ou seja, não vai ser considerado uma doença do trabalho, a não ser que haja um nexo de causalidade. Né? O que seria isso? O empregado que tem contato com agentes biológicos de contaminação, ou seja, exerce uma atividade insalubre e em razão do seu trabalho adquirir a doença, sem o fornecimento de EPI, por exemplo, óbvio que o empregador vai ser responsabilizado. Mas em um supermercado, né, o empacotador adquiriu coronavírus no período da pandemia e vai responsabilizar o empregado como se fosse uma doença ocupacional. Pela medida provisória, não. Tá? O empregador não vai ter essa responsabilidade civil para fins de indenização. Isso está previsto aqui para dar uma segurança jurídica também ao empresário. E a medida de suspensão temporária do contrato de trabalho? Seria uma última medida, ou talvez a mais adequada no momento. Suspende o contrato de trabalho e com essa suspensão o empregado não recebe salário. E aí, vai viver do quê? Então, o governo federal editou, nesta medida provisória 936, o direito desse empregado em receber o valor correspondente ao seu salário, respeitados aí o direito que ele teria, como se fosse dispensado sem justa causa, a receber o seguro-desemprego. Então, os mesmos valores que ele teria ao receber o seguro-desemprego, ele vai ter direito também, durante o período da suspensão do contrato de trabalho, de receber esse benefício emergencial do governo federal. E para finalizar, nós temos então outra medida muito importante, que é do artigo 10 da medida provisória 936, que estabelece a garantia de emprego ao empregado que tiver o seu contrato de trabalho suspenso. Ele vai ter a garantia de emprego do mesmo tempo que ele teve de afastamento. Se porventura o afastamento do emprego foi de 2 meses, ele terá então uma garantia de emprego de 2 meses. Se foi de 3 meses, ele terá uma garantia de emprego de 3 meses. Isso é fundamental também para que tanto o empregado quanto o empregador se acertem, façam o seu contrato individual ou então façam um acordo coletivo ou até mesmo para fazer uma convenção coletiva da categoria a qual ele pertence. É necessário formalizar isso. É necessário que haja o consenso por escrito, tanto do empregador quanto do empregado ou dos seus representantes sindicais. E óbvio, lembrando que não há como fazer uma assembleia presencial. Né? Hoje está proibido as aglomerações, então a gente não pode fazer uma assembleia presencial, mas eu tenho visto que os sindicatos estão adotando os meios eletrônicos aí, por meio de videoconferências, a análise, propostas para cada categoria específica a qual defendem. Então é muito importante que a gente tome também os cuidados de isolamento ou distanciamento social para fins de fazer essa assembleia, né, entre o sindicato patronal e o sindicato laboral, ou esse acordo coletivo entre a empresa específica e o sindicato da categoria de trabalhadores. Bom, então era isso que eu tinha para falar, ressaltando que em caso de dúvida, consulte um advogado, consulte o seu sindicato, consulte o contador, né? Não tome nenhuma medida precipitada que visa aí extinguir a empresa ou rescindir o contrato do empregado de forma injusta, neste momento tão difícil que assola que toda a comunidade internacional. Estamos todos no mesmo barco, não é mesmo? Muito obrigado a todos aí pela atenção, uma boa quarentena com responsabilidade.